Que bom. Senhor. Tudo ótimo também, rapaz. Obrigado. Tudo bem. Vamos aqui, né? Começando nossa aula. 7º ano C&D. Deixa eu só checar se está tudo direitinho, se foi os links para as duas salas, para não ter erro. Foi C e D. Foi. Tudo certo. Então vamos começar, né? Bom, meus amigos, eu estava com saudade de vocês, né? Essa nossa aula de uma aula por semana é muito distante, né? Uma aula da outra. Quando voltarmos para o presencial, aí vai ficar mais 2 aulas por semana, fica mais, a gente tem mais contato. Bom, hoje eu quero que vocês, eu quero não, né? Quem sou eu para querer? Eu gostaria que vocês, por favor, pegassem os livros de vocês do 7º ano. Pega aí, galera, o livro de vocês. O efeito não deixa mostrar, mas vocês têm aí todos, né? O English More. Quando vocês estiverem com o livro, me avisa, me confirma aí. Prontos. Vou compartilhar aqui o meu slide para vocês irem acompanhando junto com o livro. Pronto. Pronto, galerinha, é isso aqui. Vamos aqui, deixa eu ver só se eu estou no slide correto. Slide 1. É isso mesmo. Bom, vai ficar um pouco pequeno aí, né? Mas aí vocês dão uma ampliadinha na tela aí no celular, né? Que tudo se resolve. Ou então fica com o livro, né? Então vocês vão abrir o livro de vocês aí na página 69. No text on page 69. Tá? Abram aí no texto da página, na página 69. Vocês podem ver melhor do que aqui no meu slide. Aqui é mais para quem não tem. Bom, nós vamos começar trabalhando esse texto, porque nós vamos depois, durante a semana, responder alguns exercícios que vêm depois, né? E todas as questões estão ligadas a esse texto. Não é um texto grande, é um texto muito espalhado, assim, então é um texto pequeno, se você for espremer ele é bem pequeno. Eu estava dando uma leitura, apesar de eu já ser professor, mas eu conheço mais ou menos as palavras mais simples, que são mais populares, são mais parecidas com o português, né? E as que são mais complicadinhas. Então, vocês vão me ajudar a traduzir, obviamente, as palavras que vocês conhecem e as palavras que são similares ao português, tá? E aí, o que vocês não souberem, eu vou ajudando vocês. A gente vai trabalhando junto. Ok? Muito bem. Bom, vamos lá. Então, eu vou mudar minha tela aqui. Eu copiei esse texto em outra página para que a gente pudesse trabalhar e para que eu pudesse modificar as palavras de inglês para português e a cor das palavras que eu queria destacar, né, para explicar melhor para vocês, tá? Tá todo mundo me ouvindo bem? Confirma aí, galera, por favor. Galera do 7º C, galera do 7º D. Sim. Beleza, obrigado, David. Professor, Thank you. Oi. o áudio do senhor está um pouco baixo. Você pode tentar aumentar, por favor? Eu vou tentar aumentar aqui, mas eu queria pedir para que todos os que estivessem embaixo tentassem entrar e sair de novo, porque na maioria das vezes, às vezes não é meu áudio aqui, sabe? É algum problema do Meet. E aí quando entra de novo parece que atualiza. Deu certo, professor. Acontece comigo também às vezes. Tenta sair e entrar rapidinho. Pode ser que melhore. Eu coloquei aqui, tá no máximo, tá? Deixa eu só checar aqui no computador, a outra parte. Tá tudo no máximo. Eu não sei o que são esses problemas de áudio às vezes. Tá joia. Bom, vamos lá, galera. Hoje eu tô com a voz bem rouca, né? Vocês estão percebendo? Isso é um pouco do resultado do presencial. No Zila Belém nem tanto, mas na outra escola de manhã que eu ensino, do município também, lá já está presencial. E eu tenho 7º anos lá, presencial, todos presenciais. E aí a gente acaba falando mais, vocês
os alunos acabam conversando mais porque estão vendo o colega do lado, né? Se empolga mais, aquela coisa toda. Então, o professor se desgasta mais a voz, né? Então, hoje eu estou com a voz bem já ruinzinha, mas vocês vão me ajudar aí, eu espero. Bom, que bom que deu certo o áudio, né? Não sei o que é uma falha do Meet. Quando às vezes a gente sai e entra de novo, ele atualiza. Que bom que deu certo. Bom, vamos lá, galera. Então todo mundo acompanha comigo aí, ou na página 69, mas dá uma olhadinha no celular também, porque no meu texto aqui do slide, eu coloquei algumas informações extras. É o mesmo texto do livro, só que eu copiei e coloquei algumas marcações importantes. Vamos lá. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem me parar. O que foi que eu fiz? Eu fui traduzindo palavra por palavra. Deu mais de 217 slides, porque cada palavra eu coloquei um slide para que a gente pudesse ver a transição da tradução. Né? Então, o professor teve mau trabalhão, vamos ajudar o professor hoje, né? Reconhecimento. Tá apelando, hein? Bom, gente, vamos para o título. Primeira coisa, quando vocês forem para o Enem, não é nem olhar o título, é olhar primeiro as figuras. Que imagem ou que imagens vocês identificam nesse texto? O que é que vocês têm assim de visual, sem ser as letras, que você vê nesse texto? Os Pode números. falar para mim. O que é que as imagens nos dizem? Assim, mesmo se você não conhecesse o texto, o que é que essa imagem diz para você? De maneira geral, assim, genérica. Fala aí, galera. Só repita só a página, por gentileza. O que é esse objeto que está na imagem? Quem sabe? É o que vocês identificam? Lixo. Sim ou não? Chegando mais gente. A página é 69. Página 69 do livro. Todo mundo com o livro na mão. Mesmo quem for acompanhar o slide, pega o livro aí, galera. Todo mundo. Página 69. Tem um texto e tem uma imagem do lado. Que é o mesmo texto meu, mas eu não tenho a imagem, né? Então acompanhe no livro, página 69. Bom, quem já está com o livro, o que vocês veem na imagem aí, dentro do texto, da página 69? Eu estou vendo um tambor de lixo. Espera aí, tá agora foi o meu volume. Volume não, o meu som que está baixo. Fala aí de novo, galera. Eu Lixo. estou vendo um tambor de lixo. Eu acho que vocês estavam falando e eu não estava ouvindo. Quando a colega pediu para ajeitar naquela hora, eu depois acabei. Eu aumentei, mas depois acabei baixando. Então, desculpa aí, galera. Vocês talvez falaram e eu nem escutei. Fala aí de novo, agora dá certo. É o que tem dentro da imagem? Lixo. Um tamborzão de lixo. Um tambor não, né? Uma caçamba. Chama caçamba de lixo, né? Muito bem. Ok, então, só pela imagem, quando vocês forem para o Enem, fazer o vestibular, o Enem, vocês devem usar essas estratégias para a prova de inglês, né? Que é analisar as imagens, todos os detalhes. Porque até as partes que não são palavras do texto, elas nos dizem alguma coisa. Um container, olha aí que palavra bonita que a Raimara encontrou. É exatamente isso, um container, né? Que a gente chama também de caçamba, mas é um container. Exatamente. Bom, então, esse container, essa caçamba, ela indica o quê? Indica mil coisas. Pode ser reciclagem, pode ser recolhimento de lixo, pode ser cidade limpa, pode ser cidade suja. Então, mas você já sabe o que o texto quer falar. Você já tem a ideia geral. Tem a ver com lixo, né? Enfim, pode ser desperdício, pode ser lixo de obra, pode ser muita coisa, né? Mas a gente sabe que o tema geral é lixo. Muito bem, vamos lá. Aí agora, nesse segundo momento, a gente vai para o título. No título, nós temos algumas palavras que dá para a gente entender, só em olhar parece com português, outras nem tanto, tá meio a meio. Vamos lá. Os números são universais, né? Quando você vê um 9 ali, como é que eu digo 9 em inglês? Quem lembra da aula passada?
Nine. Nine, excelente, né? Então ele diz assim, ó, nine, interesting. Interesting lembra alguma coisa parecido com alguma palavra em português ou não? O quê? Lembra alguma coisa para vocês? Nada, nada? Não. Nenhuma palavra parecida em português? Não. Interesting significa interessante. Interessante, tá? Bom, muito bem. Vamos lá. Então, 9, interessante ou interessantes. Eu vou saber que é interessantes porque a próxima palavra está no plural. Facts. O que são facts? É parecido. Oi? Fatos. Fatos. Isso, David. Então, 9 interessantes fatos, ou a gente pode inverter para ficar mais natural. 9 fatos interessantes about. Alguém tem alguma ideia do que significa isso? Sobre. Esse about, gente, pode ser mais ou menos, quando você quer dizer mais ou menos, pode ser sobre, pode ser a respeito, quando você fala sobre alguma coisa, a respeito de alguma coisa. Excelente, muito bem. De e the. Que palavra é essa? Que a gente repete toda hora. The. De é do ou no. O de é o, a, os, as, né? Depende de como você encaixa eles. Aí você pode escolher. Se você bota o, a, os, as, né? Muito bem. E environment, eu acho que vocês não vão saber, mas eu não posso subestimar vocês, né? Vocês conhecem o que significa environment? É uma palavra mais da biologia, da ciência. Environment, olha como é engraçado. Environment significa duas palavras em português. Significa meio ambiente. Então, sempre que vocês verem no Enem, ou quando vocês forem conversar com um americano, ou com o professor de vocês, quando vocês forem estudar na universidade fora, nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou em qualquer lugar que vocês queiram, né, que falarem de environment, ou no jornal, né, que às vezes mostram um trechinho da entrevista lá da ONU, da Organização das Nações Unidas falando do clima, né, do environment. O environment é o meio ambiente, tá? Então, são 9 fatos interessantes sobre o meio ambiente, ou a respeito do meio ambiente, tanto faz, tá bom? Parabéns, boa tradução. Agora eu tenho more. 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 O que seria more? Tem a ver com quantidade. More. Hã? Mais. Exatamente, Raimara. More. People. People, lembra alguma coisa? Mais pessoas, exatamente. Também poderia ser mais povos, depende das traduções, né? Mas tá certo. Mais pessoas, o then. Esse then, ele é comum e não é, né? Ele é do que? Professor, eu vou ter que sair da aula daqui a pouco, porque eu vou fazer feira com meu avô. Ok, você não esqueça de colocar a frequência no link lá, tá bom? Beleza. E depois assistir a aula gravada para recuperar o assunto. Porque a tarefa do livro, as próximas páginas, precisa da tradução desse texto, tá bom? Aí você já vai fazendo a tradução junto com o vídeo. Bom, vamos lá, galera. Então, mais pessoas, then. Alguém sabe o que é then? O then significa do que. Do que. Tá? E o ever, geralmente. Oi? Não entendi. Fala de novo, por favor. O ever significa geralmente sempre. A palavra sempre. Mas às vezes ele significa nunca. O livro é na página 69. Esse mesmo texto aqui, só que no livro tem algumas imagens, né? Bom, mas eu recomendo vocês também acompanhar o slide um pouquinho, porque eu vou fazendo aqui, ó, palavra por palavra a tradução, ela vai aparecendo, ó. O texto está em inglês, ó, more vira mais, people vira pessoas, then vira do que.
Então, mais pessoas do que, mesmo que vocês não soubessem o significado de ever, só pela sequência, o jeito que ele fala, a gente consegue deduzir. E isso é outra estratégia que a gente usa quando vai ler textos em inglês para o Enem, que é a inferência. A inferência é quando você não sabe o significado e você coloca um que você acha que é. Pelo que você vem lendo, você acha que a continuação é aquilo ali. Então, ó, quando você diz mais pessoas do que, tá falando de tempo, né? Mais pessoas do que nunca, né? Mesmo você sabendo que ever, a maioria das vezes é sempre, mas às vezes ele pode ser nunca, tá? Então, mais pessoas do que nunca. Isso, ó, a Raimara deu um exemplo bom. A gente usa muito ever com a expressão for, né? Que é pra, né? Pra sempre. I love you forever. Eu te amo para sempre. A frase dos românticos, né? Muito bem. I protect you forever. Eu protejo você para sempre. E aí vai, né? Isso, mas nesse caso, como ele tem um do que, esse do que já dá uma ideia de contrário, né? O than. Então, do que nunca. Tá bom? Beleza. Ótimo exemplo. E o are, gente? Aqui eu acho que vocês devem saber. O are a gente fala toda hora. O que é que pode significar o are? Quais as traduções para are? Quem me diz? Eu sei que o are é uma das conjugações do verbo to be. O verbo to be pode significar o quê? Quais as possibilidades? Diz aí o que você acha. Seria, no caso, o verbo estar. Exatamente, seria no caso o verbo estar ou ser, né? Porque diferente do português, são três conjugações, são três irmãos, que é o am, isso, o is e o are, né? Pode ser o primeiro sou ou estou, o segundo é ou está e o terceiro são ou estão. Não é isso? É o verbo ser e o verbo estar em um mesmo verbo. Em inglês ele só tem um para os dois. Nós temos dois separados em português. Muito bem, viu? Parabéns, lembrou. Quem não lembrou, é hora de levantar as anteninhas e ficar preocupado, porque o are, gente, é o verbo principal da língua inglesa, é o verbo inicial, o mais básico de todos. Então, se a gente não está lembrando o verbo mais básico, é um momento da gente refletir um pouquinho. Eita, peraí, eu acho que eu preciso estudar um pouquinho mais, né? Vocês já estão no 7º, mas no piscar de olhos vocês estão no 9º, e no piscar de olhos vocês estão no Enem. E aí, se vocês querem ser médicos, arquitetos, engenheiros, vocês vão precisar de inglês para a prova do Enem e para a vida, porque os médicos não vivem sem ler os livros em inglês. As pesquisas mais desenvolvidas são em inglês, né? Vem de fora. Mesma coisa para os arquitetos, engenheiros, qualquer profissão que você quer se dedicar, você vai ter que ler muitos livros em inglês. Né? Então vocês precisam do inglês de todo jeito. A gente precisa, eu preciso, né? Tá bom? Então é isso. A colega já adiantou, o colega, desculpa, o David já adiantou a próxima palavra, que é aware. Aware significa consciente ou ciente, quando você está ciente de alguma coisa, você já está sabendo daquilo. Alguém deu um aviso, então você está ciente, você já está avisado, né? Muito bem. Então vamos lá. Então, ó, mais pessoas do que nunca, olha para o slide. Cadê? Deixa eu atualizar, né? Tá travando. Pronto. Estão, ou são, mas aqui eu acho que ele quer estão. Cabe melhor, né? Cientes ou conscientes. Então, mais pessoas do que nunca estão conscientes that. Dá para inferir o significado para o that? Mais pessoas do que nunca estão conscientes Que certamente. que, exatamente, esse that pode significar aquele ou aquela para indicar coisas longe, né? Mas também pode ser um pronome relativo. O que é isso? O pronome relativo é o que. Você está dizendo algo de alguém, né? Que. Então, cientes que ou de que, tanto faz, né? Certain é Certo. certo ou certos no sentido de alguns, né? Então ele quer dizer assim, ó, mais pessoas do que nunca estão cientes ou conscientes de que certos
Behaviors significa Comportamentos. comportamentos, que certos comportamentos can, esse é o verbo mais poderoso do inglês. Ele tem o poder. Quem é o verbo can? Podem. É o verbo poder, né? Podem. E o verbo be, to be, é o verbo mais famoso. Ele significa duas coisas. Acabei de falar. Podem. Qual o significado do verbo to be, dos dois verbos to be? Ser. Estar. Ser ou estar. Vamos ver qual cabe melhor. Então, mais pessoas do que nunca estão conscientes de que certos comportamentos podem Estão. estar ou ser. Vamos ver. Eu acho que vai ser ser. Mas vai depender da próxima palavra. Não temos certeza ainda, né? Detrimental é prejudiciais. Eu errei aí, botei só rejudiciais, mas é pre, tá, gente? Prejudiciais. To. O que significa to, T-O? Para o Para. no planeta. Vocês já viram que environment é meio ambiente lá no título, né? Então, exatamente, podem ser prejudiciais a ou para, porque a próxima palavra é health, né? Então, ó, environment é o meio ambiente e a próxima palavra é health. Então, seria a saúde do meio ambiente, tá? Muito bem. No inglês tem essas questões, né? Às vezes, quando eles têm duas palavras, que nós chamamos de substantivos, duas coisas, ou um adjetivo, o adjetivo, a qualidade do que você está falando, se a gente está falando do meio ambiente, mas a gente está falando da saúde do meio ambiente. Então, isso vem antes, né? Muito bem. Saúde ambiental. You. Você. Você ou vocês. Exatamente. Pode ser singular ou plural. Eita, chegou alguém, eu acho que eu fiz foi fechar aqui sem querer. Né? Recusei a pessoa. Volta já, né? Volta já, ela volta já. Bom, então exatamente, você ou vocês, né? May. O que é may, gente? Chegou. O may é o irmão quase gêmeo do verbo can. Eles significam a mesma coisa. O que é que significa o can e o que é que significa o may? Eles e elas. Não, ainda não. Não é esse ainda. May é um verbo. É uma ação. O que é que significa may ou can, já que eles são iguais de significado? Quem lembra o que significa can, C-A-N, sabe o que significa may. Ninguém lembra? Nós já falamos do can aqui, ó. É o mesmo que poder. Poder, exatamente. Então, can e may, M-A-Y, são o mesmo verbo. Só que o can, ele é muito usado quando você quer falar de poder, tipo habilidade física. Ah, eu posso levantar um peso, eu posso nadar, mais habilidades do corpo. E o MEI não, o MEI é mais um poder no sentido de ser educado. Por exemplo, professor, posso ir ao banheiro? Quando você vai fazer um pedido. Aí é mais educado perguntar com o MEI do que com o can. Porque o can é mais para quando você quer expressar habilidades físicas, né? Força, ou que você sabe fazer algo, enfim. Que pode fazer algo, enfim. Então, então você ou vocês podem, né? Understand. O que é understand? Vocês podem. Vocês chutariam em qual? Isso, vocês podem entender muito bem. Vocês podem entender. Essas palavras em azul, gente, são os verbos, as ações que eu coloquei no presente. As que estão em vermelho estão verbos também, mas estão no passado, tá bom? Só para facilitar a nossa tradução. Então, vocês podem entender the basics. O que é the e basics? Basicamente, o básico. O básico, isso. O é o the e o basics é o básico. About. About vocês já sabem, né? A gente já viu lá em cima. Sobre. Isso, vocês podem entender o básico sobre, over,
flowing. Essa palavra over, gente, ela é uma palavra solta, mas aí ela está colada com outra, tá? Mas a palavra over é uma preposição de lugar. O que é que isso quer dizer? É uma palavra que indica sempre algo passando por cima de outro. Por exemplo, se você está no avião, aí você quer dizer em inglês que você está voando pelo mar. Ou seja, não é por dentro do mar, não, mas por cima do mar. Então você diz over the sea, por cima do mar. Você está andando por cima da ponte, over the bridge, por cima da ponte. Tá? Então over vai ser sempre algo passando por cima de outra coisa, em qualquer situação. Eu posso dizer que nessa minha tela falsa aqui, esse fundo, essa nave que parece real, né? Os bonequinhos estão voando over my head. Eles estão flutuando por cima de minha cabeça, mas sem tocar na minha cabeça, só passando por cima, tá bom? Muito bem, acho que vocês entenderam. Agora, a palavra flowing tem a ver com fluxo, né? Corrente, rio, água corrente, né? Então aí ele quer dizer mais ou menos assim, ó. Deixa eu atualizar aqui. Não botei. Overflowing landfills. Transbordando, né? É como se fosse a corrente transbordando, saindo por cima, né? Então, landfills seria aterros sanitários. Vocês sabem o que é um aterro sanitário? Sim. O que é? What it is? Com suas palavras. Seria um lugar onde eles despejam lixo, no caso. Exatamente, é um lugar onde as pessoas despejam lixo. Aqueles lixões, né? Um aterro sanitário. Por que aterro? Porque depois eles vêm lá com o trator, cavam a terra e aterram, cobrem, né? Para não ficar voando. Alguns não cobrem, né? Como eu já vi muito no caminho na saída de Juazeiro para, acho que para Missão Velha não, para Caririaçu. Tem um aterro lá e você vê muitos urubus, os plásticos voando, os papéis voando. É uma coisa horrível. Bom, ok. Então, mais do que nunca, estão cientes de que certos comportamentos podem ser prejudiciais à saúde do ambiente ambiental. Vocês podem entender o básico sobre os transbordantes ou o transbordar, né, dos aterros sanitários. Ou seja, parece que não está dando de conta, está esborrotando, está superlotado, né, os aterros. E waste? Waste é uma palavra que está, inclusive, na caçamba aqui do livro, né? Vocês vão ver aí na imagem, tem a palavra waste. Alguém sabe, tem alguma ideia? Eu posso falar, se não souberem. Isso também poderia ser vazando, Raimara, exatamente, né? Isso, da ideia de vazando, ou caindo, esborrotando, sim. O waste tem a ver, gente, com gasto, desperdício, waste, tá? Então, como assim? Desperdício no lixo? É lugar que você coloca coisas que não prestam mais, que você desperdiçou, você descartou, né? Tá bom? Então seria waste. Então ele vai dizer, Vinícius, né? É porque eu olho para o nome do celular, Vinícius, desculpa. Eu vendo o nome aí da Raimara, deve ser sua mãe, né? Foi mal, foi mal. No presencial vai ser mais fácil, que eu vou estar vendo a cara de vocês, né? E aí não tem como eu errar, desculpa. É mais fácil no presencial. Bom, então vamos lá. O waste tem a ver com gasto, desperdício. Mas vamos ver que tipo de gasto, desperdício ele quer falar. Então a próxima palavra pode mudar até a tradução da palavra anterior, né? Que um influencia a outra. Então, washing tem a ver com lavar, né? Mas vamos ver qual o sentido final que elas vão ficar, né? Bom, waste washing vai ficar waste, que pode ser resíduos, lixo, desperdício, né? Então, no caso aí vai ser resíduos. Os resíduos laváveis ou os resíduos de lavagem, como assim? Por exemplo, se você lava uma roupa, né? Aquele sabão, aquela água sanitária, aquele amaciante, tudo desce pelo ralo, vai para algum lugar. Ele não desaparece do nada, ele vai para a natureza, né? Ele vai para os rios, para os córregos, ele vai para a terra, que acaba absorvendo. E vocês sabem que embaixo da terra tem os rios freáticos, né? Que são rios de água limpa, que as pessoas fazem poço e bebem. Às vezes, a água suja que vem de cima, elas conseguem atingir
os rios freáticos, né? E aí contamina a água dos poços e muita gente bebe essa água, né? Então é complicado. Bom, sem falar que envenena o solo também, pode matar o solo e nenhuma planta vai crescer ali e vai virar um deserto, né? Então é bem mais sério do que a gente imagina. Bom, então os resíduos de lavagem, esse UP, gente, esse UP, geralmente ele não vai ter significado. Ele é mais para dar uma ênfase, né? Para dar um reforço no que ele quer falar, para dar um destaque, né? Na verdade, ele quer dizer só on beach, ou seja, os resíduos de lavagem, os resíduos que vazam, né? On beach seria na praia, mas o up não vai ter significado nenhum aí, vai ter só uma ênfase, na praia, né? Então, eu já fui, por exemplo, em Fortaleza. Boa tarde, Dudu. Eu já fui em Fortaleza e eu já vi ali na Praia de Iracema, que eu gosto muito, tem uns esgotões, uns canões assim de cimento. E eu, bobinho na época criança, né? Eu achava que era rio, eu ficava era pulando dentro. Olha, lá parecia pinto na lama, literalmente na lama, né? E aquela lama preta descendo na areia da praia, né? E Pelo menos contaminando. conseguiu anticorpos, né, professor? Pois é, uma coisa positiva, né, Vinícius? Isso aqui eu consegui. Eu sobrevivi. Eu consegui anticorpos, né, contra aquilo. Mas poderia não ter conseguido. Poderia ter pego uma doença muito feia, né, também. Sim, verdade. Muito bem. Então, vamos lá. Então, esse app, não se preocupe. Quando vocês veem no texto, geralmente é mais para dar uma ênfase, tá? Um destaque. Então, on the beach, beach é praia. On beach, em praia. Mas a gente não traduz em praia, porque não faz sentido para a gente, né? Então, a gente traduz na ou nas praias. Beaches, beaches. Muito bem. Cuidado quando vocês forem ler essa palavra beach, porque ela tem aqui uma letra E, né? E aí o brasileiro às vezes quer ler do jeito que vê. Aí vai ler bitches, bitch. Não, cuidado. Bitch é um palavrão, tá? Bitch é a palavra prostituta. Então, é muito usado quando você quer xingar mulheres em inglês, que não é legal, nunca façam isso, não, né? Eu só estou ensinando porque eu tenho que ensinar o vocabulário. Para vocês não cometerem esse erro. Por exemplo, quando vocês forem viajar, é muito comum os brasileiros dizer, eu quero encontrar uma beach. Mas o brasileiro queria dizer uma praia. Mas para não passar vergonha, né? Então não digam beach, digam be. Som de I. Beach. Beach é praia. Tipo Beach Park, Fortaleza, né? Agora, beach não. Beach é uma profissão das ruas, tá? Bom, então, dos resíduos nas praias, or. O que significa or? Ou, muito bem, ou global climate. Lembra alguma coisa? Global e depois climate? Clima global. Clima global, excelente, Vinícius. Clima global, global climate. Change, ó, change. Change. Chances. Change, não, parece com chance. Chance é chances. Chances. Muito parecido, mas aqui é change. Aqui seria mudanças. Change tem a ver com mudar, modificar algo, tá bom? Então, change. Então, a gente, quando. Aquela história que eu falei, que a palavra da frente às vezes muda o que você já traduziu, porque no inglês é cheio de inversão, né? Então, se eu venho aqui, ó. Blá blá blá, lavagem de os resíduos de lavagem nas praias ou clima global. Aí você vai ver aqui que tem um change na frente. Aí tem a ver com a mudança do clima global. Exatamente, Vinícius. Mudanças climáticas globais, né? Exatamente. Tá? Aqui eu botei muda, mas quando você vai ajeitar, porque a tradução boa, gente, não é quando você traduz todas as palavras igual está no dicionário. Não. É quando você traduz a primeira etapa e aí você vai organizar, colocar cada coisa no lugar para fazer sentido no português. A tradução boa é a que faz sentido na nossa língua, tá bom? Então o Vinícius traduziu bem direitinho aí. Então, as mudanças climáticas globais. Eu não coloquei, mas ele já colocou para mim, né? Obrigado aí, Vinícius. Bom, ou as mudanças no clima global também dá certo, né? Dá para traduzir de várias formas.
E aí tinha o but, que eu já apertei aqui, né? O but é sempre mas. Mas no sentido de contrário. Você vem dizendo uma coisa, você diz, mas tem outra, né? You may not. E aí, galera, você já dá para traduzir, não dá? You may Mas not. você pode. Você pode e esse not. Como ficaria o not? You may not. Mas você não pode. Você não pode. Aquela história, né? A última palavra às vezes altera o que já passou. Você não pode be. O que significa o verbo to be? Be. São duas possibilidades, em geral. Vocês já me disseram duas vezes hoje. Vamos tentar lembrar, puxar da memória. O be corresponde a dois verbos em português. Ser ou... Qual outro? Galera, isso, Pedro. Ser ou Está. estar. Ser ou estar, David. Muito bem. Então vamos lá. Então, may not, né? Então, mas você ou vocês, may not. Pode não, aí vocês vão ajeitar, né? Que fica não pode estar, faltou o E aí. Estar aware. Lembra o que é aware, que a gente traduziu lá no começo? Vocês podem Consciente? conscientes ou cientes. Isso. Muito bem. Ciente. Of the. O que significa só o of e o que significa só o the? Quem me diz? Eu tenho certeza que vocês sabem. Vamos puxar da memória. Dos. Eita, deu um bocejo agora que eu não consegui controlar. Dos, exatamente. Mas só para a gente entender, que em português a gente diz dos, mas em inglês e em espanhol eles dizem separado, eles dizem de os, né? Mas a gente tem que traduzir dos na nossa língua. Então, o of significa de e o the significa o. De mais o, do. Ou de mais os, dos, né? Então, pode... vocês podem não estar cientes dos o quê? Specifics. Específicos. Dos específicos ou especificidades também, pode ser. Regarding, essa eu acho que vocês não vão saber. É negativo. Né? Das especificidades. Não, a respeito. Regarding, a palavra bem difícil, porque a gente usa pouco, né? Regarding tem a ver com a respeito, né? Então vocês podem saber ou estar cientes das especificidades a respeito diz. Quem sabe o que significa diz, gente? O diz é um demonstrativo, é usado para apontar coisas que estão perto, no plural. Alguém lembra? Em português, como é que a gente diz? Por exemplo. Aqueles. Quase, porque aqueles é para longe, né? Mas foi muito, muito próximo. Destes. Isso, o these significa estes ou essas. Esses ou essas, estes ou essas, né? Enfim. Às vezes a gente coloca um D, como você fez agora, cria o destes. Depende da tradução, né? Então é estes ou estas. Então, a respeito estes, mas aí a gente não vai dizer a respeito estes, né? A respeito destes, como a colega falou. Issues, não é enxu de abelha não, tá? Issue são problemas. Problemas, tá? Então, a respeito destes problemas, né? Estes problemas, mas depois eu acabo incluindo D para ficar melhor na minha tradução, né? Destes problemas and E outros. e outros, uau! E outros, muito bem. Agora vamos para a próxima frase. The following. E aí? Eu não entendi um pouco dessa parte do the following. Isso. O verbo follow tem a ver com seguir. Seguir algo, seguir alguém. Pode ser seguindo, pode ser... Vamos ver o que é que ele vai querer, né? A próxima palavra é are, que é são ou estão.
Vamos ver. Eu acho que ele vai falar dos exemplos seguintes. Vamos ver. The following, os seguintes, exatamente, ó. Os seguintes are, são, some. O que é some? São. Não. Some. O some significa algum, alguns, alguma ou algumas, tá? É usado quando você quer falar de pequenas porções. Eu tenho alguns lápis, eu tenho alguns cadernos, tá? Ou algum sal. Enfim, tenho algum chocolate. Não se preocupe. Quando a gente está traduzindo, a gente entende errado toda hora. Cada vez que você lê e relê, você consegue melhorar e melhorar. Sempre a gente consegue melhorar uma tradução que a gente já fez. Nunca de primeira a gente consegue 100% não, nem eu, viu? Muito bem. Então, os seguintes são some enlightening facts. Sempre que você vê alguma palavra que tenha alguma coisa de light, L-I-G-H-T, tem a ver com luz, tem a ver com clarear, dar leveza, ou dar leveza ou clarear, né? Que tem a ver com light de comida, comida light, ou tem a ver com light de luz, clareza, tá? Calor Então, também serve? Não. nesse caso, eu acho que não vai ser, mas vamos ver, né? Quem sabe? Eu acho que não. Acho que tem mais a ver com o brilho da luz mesmo, clarear, tá? Então, ó, são alguns enlightening facts. Então, é isso mesmo. Que aí eu não coloquei o mas foi eu na pressa traduzindo hoje de manhã, né? Bom, então, alguns esclarecedores facts, fatos esclarecedores, exatamente. Aí você já inverte, né? Que você vê que está estranho no português, você já inverte para ficar melhor. Fatos esclarecedores about. Acho que o about vocês não Sobre esquecem. Sobre o o environment. Olha lá do título. O que era environment? São duas palavras em português. Floresta. O meio ambiente. O meio ambiente, isso. Floresta chegou perto, né? Tem a ver com o meio ambiente, né? Sobre o meio ambiente. Essa, gente, é muito parecido, ó. Courtesy. Lembra alguma coisa em português? Courtesy. Quando alguém é educado com você, faz um favor, faz uma cortesia. Courtesy. Vocês sabem o que é uma cortesia? É quando alguém faz alguma coisa legal por você, né? Você vem no ônibus, alguém, pode se sentar no meu lugar. Isso é uma cortesia. Alguém vem caminhando na rua, derruba o dinheiro, não vê, você vai lá, pega, ó, moço, seu dinheiro caiu. Isso é uma cortesia, né? É um favor, uma ação legal. É um tipo de favor muito legal, positivo, isso. Então, aqui ele está dizendo que é uma courtesy. Ele está falando que esse texto, né, é uma cortesia de algum lugar, que é a Earth Echo. Echo tem a ver com ecossistema e Earth é terra, no sentido de planeta Terra. Mas parece que quem cedeu os dados, as informações, foi a Earth Echo. Eu traduzi, mas quando é nome de empresa, assim, nome de lugar, talvez não precisa nem você traduzir, porque é o nome original, né, o nome próprio, nem precisa. Eu traduzi porque eu quis, mas não precisa. Então ele quis dizer que foi uma cortesia da companhia ou daquela empresa internacional, né, Earth Echo, que é a ecológica, terra ecológica, ou terra eco, né? Eco no sentido de ecológico. Muito bem. Lembrem que aqui o of, vocês me disseram que é de, né? Mas depois eu adaptei para o da. Mesmo eu sabendo que não é da, mas na minha língua fica mais interessante eu dizer da Earth Echo, Eco Terra, internacional. And. O que significa and? e Exatamente. E Solar Energy World. Alguém energia sabe? solar. Energia Solar World. Tem a música de Michael Jackson que é assim, ó. We are the world. Nós somos o mundo. We are the children. Nós somos as crianças, né? World quer dizer mundo. Então, internacional e energia solar do mundo ou Do mundo. mundial, né? Mundo ou mundial.
Como nós só temos 5 minutos, meus amigos, eu vou traduzir agora rapidamente para que vocês tenham toda a tradução para conseguir resolver as próximas páginas na atividade de casa, tá bom? Então eu vou dar uma aceleradinha aqui. Então, recycling, reciclar. Sempre que você tem uma palavra com ing no começo da frase, ela não quer dizer reciclando, andando, não. É um verbo no infinitivo, é um verbo normal, é só reciclar, com R no final. One aluminium, um alumínio, pode não, aqui é lata, né? Porque o can pode ser o verbo poder ou pode ser o objeto lata. Então, ó, reciclar, alumínio, lata, lata de alumínio, saves pode ser salva, ou também o verbo save pode ser economizar, economiza, enough energy, energia suficiente, enough é suficiente, to run, run quer dizer correr, mas no caso aí ele quer dizer que ele economiza energia suficiente para rodar uma TV, para fazer a TV funcionar, to run, funcionar, né? For 3 hours, por 3 horas. Olha só, reciclar latinhas. Então ajuda aí, gente, os recicladores da rua. Guarda as latinhas numa sacolinha só para eles recolherem, né? Ou então vocês mesmos podem vender em lugares que compram alumínio, tá? Muito bem, só não joga na rua, né? Isso, essa é a tradução. Olha aí, a avó dela, a avó do colega aí já junta, né? Já está contribuindo com o environment, já está contribuindo com o meio ambiente, né? O planeta agradece. Parabéns para ela. Bom, junta aí e vende, ou então doa, né? Faz uma cortesia para alguém, ou então você vende e ganha um dinheirinho. Eles compram no quilo o alumínio, tá? Joga no lixo, não. Bom, around quer dizer ao redor, mas também significa mais ou menos. Mais ou menos 25 mil árvores são cut down, cortadas, né? Each day, cada dia. Just to produce, só para produzir, aqui eles dizem toilet paper. Toilet paper. Toilet paper é como se fosse papel de banheiro, ou seja, papel higiênico. Ou toilet também pode ser privada, mas no caso é papel higiênico, né? E aí ele vai dizer que aproximadamente 5 milhões de toneladas de óleo produzidas no mundo a cada ano terminam ou acabam no oceano. 78% dos animais mamíferos são ou estão ameaçados de mortes acidentais, como, por exemplo, ser pego em redes de pesca, ou seja, tartarugas, elas se engancham nas redes de pesca que ficam presas nas rochas, né? E morrem, porque elas não respiram água, elas respiram ar, elas ficam horas embaixo d'água, mas elas precisam subir para respirar, né? Então, uma garrafa de vidro pode levar 4.000 anos, gente, para se decompor, para se desmanchar. É muito tempo, né? Então, cuidado com o vidro também, vamos reciclar, né? As florestas tropicais estão sendo cortadas em uma taxa, em uma média de 100 acres por minuto. É muita coisa. A cada minuto uma região enorme é devastada. E isso impacta no calor. Vocês já se perguntaram por que Juazeiro está tão quente a cada ano? É isso, as florestas. Ninguém planta mais árvore. A árvore, ela respira, ela suga o gás carbônico que esquenta o ar da gente e libera o oxigênio, que é fresquinho, né? Enfim, a gente tem que plantar árvore, gente, né? E não destruir. Os Estados Unidos é o número 1 de produção de lixo nos países do mundo, né? A companhia Ford de motores tem dito que 75% de todos os veículos é reciclável. A Ford está fazendo a parte dela. 75% das peças dos carros Ford dá para reciclar, já é uma coisa boa para o planeta, né? Se o mundo inteiro vivesse como a média dos americanos, né? Nós como é? Peraí, não me perdi. Com a média americana, nós precisaríamos de 5 planetas para prover os recursos necessários suficientes. Gente, infelizmente o tempo acabou. Qualquer dúvida vocês me procuram no chat, mas no final desse slide que eu vou enviar para vocês, vai estar as páginas do exercício. Mas está aqui, tá? Ó.
Os exercícios são da página 68 a 71. Não precisa me mandar tudo hoje. Vocês vão fazendo durante a semana e me envia, contanto que me envie antes do dia da aula. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês revisam a aula lá no YouTube ou então me perguntam no privado. Gente, muito obrigado, viu? Thank you very much. Bye, bye. Tchau, professor. Quem não preencheu a frequência, clica no link da frequência e bota lá a chamar do seu nome, tá? Bye, bye. Tchau, tchau.